Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre funções afins. Bom, como nós vimos no vídeo anterior, a função afim é aquela função que faz associar a cada x, o valor f de x igual a x mais b, onde a e b são constantes, ou seja, são números reais fixos, certo? O domínio é o números reais e o conjunto contra domínio é o conjunto também dos reais, certo? Então, nesse vídeo aqui, a gente vai fazer alguns exemplos aqui, para clarear um pouco mais como é essa função, quais são as propriedades que ela possui. Bom, nós vimos na aula anterior ainda que o gráfico dessa função é justamente uma reta. Independente dos valores de a e de b, o gráfico dessa função é uma reta. Então, partindo desse pressuposto, a gente vai fazer aqui alguns exemplos, certo? De funções afins, onde a gente vai estar exibindo o gráfico de maneira prática aqui para a gente. Então, vamos lá. No caso da função f, por exemplo, de R em R, que faz associar a cada x f de x igual a 2x mais 1, aqui eu tenho a igual a 2 e b igual a 1, eu vou então exibir o gráfico dessa função. A primeira coisa que eu observo é o seguinte, bom, lá da geometria plana, a gente sabe que dois pontos distintos no plano determinam uma única reta. Ou seja, para eu exibir o gráfico da minha função f, eu não preciso calcular mais do que a imagem de dois pontos. Então, eu posso escolher esses dois pontos. Eu vou escolher, por exemplo, quando x igual a 0, e aí eu obtenho o correspondente y igual a f de x. Então, y vai ser f de 0, que por sua vez é 2 vezes 0, mais 1, que é 0, mais 1, que é igual a 1. Eu posso também, por exemplo, tomar x igual a 1. Esses valores aqui são arbitrários, tá? Você que escolhe. Eu estou escolhendo aqui 0 e 1, certo? Com vista de facilitar aqui os meus cálculos, tá? Então, y vai ser igual a f de 1, que por sua vez é 2 vezes 1 mais 1, que é 2 mais 1, que é igual a 3. Então, a gente sabe que o gráfico, a gente vai fazer aqui o produto cartesiano, de R por R, certo? Eu vou fazer aqui mesmo, tá? Então, o gráfico é uma representação geométrica da sua função, de cada função. Então, é um elemento muito rico para a gente compreender melhor como a função funciona. Então, aqui eu vou marcar os pontos que eu encontrei. Os pontos de coordenadas 0 e 1, certo? Então, aqui eu vou marcar aqui 0, 1, 2, 3. Vou marcar aqui também menos 1, menos 2. Certo? Vou marcar aqui também menos 1, menos 2, 1, 2, 3. Certo? Vou marcar aqui então alguns pontos onde a minha reta passa. Eu sei que vai passar então por 0, 1, ou seja, vai passar por esse ponto aqui, certo? Eu sei que vai passar por 1, 3, então aqui eu também vou marcar 1 e 3, certo? Então isso significa que a minha função vai passar por esses dois pontos. Então, uma vez que eu ligo aqui a minha reta, fica fácil eu determinar aqui. E essa reta é justamente a reta que tem a equação y igual a 2x mais 1. Então, perceba que a gente pode determinar o gráfico da função f de x de maneira muito simples, tá? Eu coloquei aqui a equação da reta, quando eu falar de equação da reta, eu vou escrever y em vez de f de x, certo? A gente viu que a gente pode, então, determinar a equação de uma reta da forma como sendo y igual a x mais b. Quando eu falar, então, de reta, eu vou colocar no formato y igual a 2x mais b. Quando eu falar de função, eu vou falar de f de x igual a x mais b. Então, aqui o gráfico da função é uma reta e a reta é justamente a reta que possui essa equação. Ok? Certo? Muito bem. Vamos pegar aqui, então, agora um outro exemplo. Tá? Vamos pegar exemplo 2. Exemplo 2. Vamos pegar G de R em R, ok? Que faz associar a cada x, a cada x vai fazer associar G de x igual a menos x mais 2, ok? Menos x mais 2. Então, de novo, vou utilizar a mesma ideia, vou calcular apenas os valores
referentes a x igual a 0, x igual a 1. Né? Eu poderia colocar qualquer valor de x, mas eu vou optar por fazer dessa forma, de maneira a facilitar. Então, x igual a 0 implica, né, y igual a g de 0. Isso é igual, né? Isso é igual a menos 0 mais 2, que é igual a 2. X igual a 1 implica y igual a g de 1, que por sua vez é igual a menos 1 mais 2, que é igual a 1. Então vamos lá, vamos representar agora o gráfico dessa função. Eu vou representar aqui nesse mesmo lugar, tá? Então eu vou representar pela cor roxa, o gráfico da função g, tá? Então 0, 2, então ela passa por aqui, certo? E 1, 1, ou seja, ela passa por aqui, por esse ponto. Muito bem. Então perceba que eu já tenho aqui uma reta diferente, né? Essa aqui é a reta y igual a menos x mais 2, né? Corresponde ao gráfico da função g, certo? Perceba que essa reta aqui é uma reta ascendente, né? E essa reta aqui é uma reta descendente. Nós já vamos entender, né, que era possível prever isso antes mesmo de desenhar, tá? Já a gente vai explorar algumas propriedades em cima disso. Finalmente eu vou para o exemplo número 3, tá? Exemplo número 3. Exemplo número 3, que eu vou tomar agora uma função h de r em r, que faz associar, né, a cada x a função h de x igual a menos 1, certo? Ou seja, eu tomei o a igual a 0, ok? Ou seja, essa função é a função constante, ou seja, para todo valor de x que eu tomar, ela vai valer menos 1. Então, por exemplo, se eu tomo x igual a 0, isso implica que h de x, isso é y, vai implicar em y igual a h de 0, né? Que como não depende de x, então na verdade isso aqui vai ser só simplesmente menos 1, né? X igual a 1, então y igual a h de 1, que é simplesmente menos 1, ou seja, não depende de x, certo? Muito bem, então vai ser uma função constante, certo? Então a gente tem aqui, tanto no 0 como no 1, ela vale 1, então ela passa por esses dois pontos aqui, certo? Então essa é a reta y igual a, perdão, era menos 1, né? Eu coloquei igual a 1, não tem problema não, tá? Eu faço aqui uma operaçãozinha, pronto. Vamos ficar assim para não ter que apagar o meu desenho, certo? Isso vai ilustrar aqui o que eu quero da mesma forma. Então aqui a gente tem uma reta, né, que não é nem ascendente nem descendente, ela é uma reta paralela ao eixo x, certo? É uma reta paralela ao eixo x. Então, de fato, essas vão ser as três configurações que a gente vai ter, né, de retas que representam o gráfico de uma função afim. Na realidade, existiria uma outra possibilidade de reta ainda, né? Aqui a gente tem uma reta horizontal, aqui a gente tem uma reta ascendente, uma reta descendente, faltaria, evidentemente, o exemplo de uma reta vertical. Entretanto, a reta vertical, né, ela não é gráfico de função. Por quê? Porque a reta vertical, ela associa todos os valores reais a um único valor em x. Então, aqui, se eu fosse continuar, né, seria 4, 5, 6, 7. Aqui seria x igual a 8. Então, aqui seria, né, a reta x igual a 8, ou seja, o 8 está fixo, eu estou variando apenas o y. Essa é uma reta vertical. Essa reta não é gráfico de função. Por quê? Porque se fosse gráfico de função, a imagem do 8 seria todos os números reais. E como a gente sabe, o conceito de função obriga que eu devo ter para cada x um único correspondente em y. Então isso aqui, embora seja uma reta e a equação dela é x igual a 8, isso aqui não é gráfico de função, certo? Então não é gráfico de função. Ok? Vou chamar a atenção aqui, né? Para dizer que não é
gráfico de nenhuma função. Ok? Justamente porque fere o conceito de função. Então, ele tem três situações: reta ascendente, reta descendente, reta constante. Perceba que duas coisas. Primeiro, quando x igual a zero, a gente obtém aqui o 1, que é justamente o termo independente, ou seja, o termo que não varia aqui na nossa expressão de f. Né? Quando eu fiz aqui x igual a zero, deu 2, que coincide aqui também com o termo independente. Quando eu fiz x igual a zero aqui, coincidiu com 1. Ou seja, esse valor b, ele é justamente o valor em que a minha reta, né, que representa o gráfico da minha função f, né, g e h aqui nos exemplos, é justamente o valor onde intercepta o eixo y, certo? Ok? Então, é também chamado, né, de condição inicial, né, certo? É onde justamente eu tenho aqui no instante zero, é justamente onde eu intercepto o eixo y. E o valor a, ele é chamado de taxa de variação, né, da minha função f, justamente por quê? Porque se o meu a ele é positivo, eu tenho uma função ascendente. Se ele é negativo, eu tenho uma função descendente. Se ele é igual a zero, eu tenho uma função constante. Quanto maior for o a, maior a inclinação, ou seja, mais ascendente é a minha reta. Quanto menor for o a, maior a minha inclinação, porém aqui para baixo, né? Então vou tendo valores cada vez menores também, certo? Então, esse é o contexto em que a gente trabalha, né, os coeficientes para ter uma certa previsibilidade acerca do comportamento da função. Quando a gente está limitado, então, a observar a reta em si, né, então, quando a gente estiver observando a reta y igual a ax mais b, né, então, no contexto de reta, no contexto geométrico, eu vou chamar o a de coeficiente angular, a gente já vai ver por quê, certo? Coeficiente angular, esse nome faz todo sentido, certo? E esse daqui vai ser o coeficiente linear. Ok? Certo? Quando eu estou no contexto de função, aqui eu chamo de taxa de variação. E aqui eu chamo de, né, valor inicial. Certo? A diferença, então, é só a interpretação que eu estou dando. Quando eu estou falando da função como objeto, né? Ou seja, como algo que determina aqui a minha lei de formação, né? Como um objeto algébrico, eu avalio como sendo o A como sendo uma taxa de variação e o B como um valor inicial. Já quando eu estou num contexto geométrico, ou seja, no contexto de reta, né, equação de uma reta, aqui eu chamo de coeficiente angular e de coeficiente linear, certo? Então é mais uma questão de nomenclatura. Efetivamente, assim, na prática, a gente não vai ter nenhuma diferença, certo? O mesmo A, o mesmo B, mas a compreensão que a gente tem do ponto de vista geométrico, ela é um pouco diferente da compreensão do ponto de vista algébrico, certo? Muito bem. Então, a gente já percebeu que para determinar o gráfico de uma função, basta que eu conheça o A e o B automaticamente, né? Conhecendo o coeficiente angular e o coeficiente linear, eu sei quem é essa reta. Eu consigo esboçar essa reta aqui no plano cartesiano. Agora a pergunta é, será que eu posso fazer o contrário? Será que é possível determinar o coeficiente angular e o coeficiente linear partindo de informações sobre, né, a reta ou partindo de informações sobre o gráfico da função f? Essa pergunta nós vamos responder no próximo vídeo.